doutor Spillman, seja bem-vindo ao nosso querido. chat Abimar. Tudo bem? Então, galera, a gente vai conversar hoje com o doutor Spillman, doutor Davi Spillman. Eu chamo ele de Doc, de doutor, de Spillman, de Davi, e eu sempre me confundo, né? Porque ele já está morando no coração da gente. Hoje doutor é dia Spillman... dos namorados, né? Hoje é dia dos namorados. E você pode me chamar de seu namorado. Opa! Ganhei um namorado por 1 hora, gente. Olha só que namorado mais chique que eu ganhei. Então, e o Dr. Spillman, para quem não conhece, galera, que está entrando agora, ou então o pessoal que vai assistir depois gravado, ele escreveu tudo que tem de decente hoje, e estudou, entendeu tudo que fala sobre afogamento. A gente aqui da Bimar, a gente gosta de área remota, a gente gosta de se meter nos buracos, numas cachoeiras, né, numas trilhas esquisitas. E aí, todo mundo aqui é super descolado, todo mundo treina, todo mundo isso. Será que a gente tem risco de morrer afogado? Então, para começar a apertar o Dr. Spillman desde o comecinho, sem abraçar, né, infelizmente, a distância, Spillman, conta pra gente, por que aquele ator da Globo morreu? Cara forte, saradão, sabia nadar, todo mundo sabia que ele sabia nadar, acostumado com água, inclusive salvou a colega no evento. Por que ele morreu? Lúcia, eu acho que você pegou um exemplo muito emblemático para a gente falar um pouco sobre isso. Não só ele, e não só em área remota, né? E a gente pode, quando a gente fala em medicina em área remota, a gente sempre pensa você isolado em algum local, né? Mas afogamento usualmente acontece em áreas remotas, né? Então, assim, é sempre num local, 75% das pessoas que morrem afogadas no Brasil morrem em rios, lagos e represas. Local que a gente pode considerar remoto no sentido de que não tem ninguém do lado ali olhando, ou se tem uma, duas pessoas, quer dizer, está sempre fora de alcance ou longe de acesso ao socorro de resgate e ao socorro médico. Então, acaba sempre, né, invariavelmente, num resgate de cadáver. Ou seja, é o corpo de bombeiros que é chamado no local para fazer um resgate de um corpo e não mais um potencial vítima, né, dada essa distância. Essa situação lá do ator, do Domingos, e a Pitanga estava envolvida, ela simboliza muito algumas questões muito importantes. Primeiro, que a gente está num ambiente que tem um risco e a gente não consegue identificar esse risco direito, né? Então, assim, o ambiente não estava sinalizado com placas de risco. Ou, se estava sinalizado, o local principal estava sinalizado, mas aonde todo mundo gosta de ir, longe da cidade ou um pouco distante da cidade, não estava sinalizado. Então, não existe sinalização, não existe prevenção ativa, não existia, né? Prevenção ativa ali naquele local, naquele momento que aconteceu. Segundo, que quem faz a leitura daquele local, você chega num local que tem um risco e não está sinalizado, mas você tem também a ferramenta de entender o risco, de olhar, identificar o risco e identificar se você tem competência aquática para enfrentar aquele risco. E não foi o que aconteceu. A leitura dos dois foi errônea, né? Eles olharam para o rio e não conseguiram enxergar o risco que estava presente ali. E aí, quando eles se submetem a nadar naquele local, aí dentro d'água eles percebem o risco que está presente ali. E aí, às vezes, é muito tarde, como foi o caso do Domingos, né? E é muito tarde por erros muito simples, não é nada assim grande erro. Na realidade, se ele não tivesse nadado contra a correnteza, se ele tivesse apenas flutuado, deixado o corpo ser levado e usar os braços, os pés à frente, usar os braços e direcionar
com um braço, como se fosse um leme, ele iria para uma margem ou para outra margem sem fazer muito esforço, só boiando, né? E ele era um nadador, né? Não sei se exatamente qual a competência aquática dele, mas a gente sempre viu, ele fez um seriado muito bom de detetive Espinosa, eu acho, um tempo, alguns anos antes, e ele mostrava cenas dele nadando real na praia de Copacabana. Uhum. Né? Então, nadava. Então, assim, eu acho que foi puro desconhecimento, onde a pessoa se submete a um risco que sobrepuja a sua capacidade de enfrentar. E isso está presente, né, quando você vai para uma área remota, que você não está, de repente, acostumado a lidar com aquele ambiente. Você conhece outro, eu conheço uma cachoeira, mas outra cachoeira tem algumas características diferentes. Eu conheço uma praia, mas outra praia tem umas características um pouco diferentes. Então, assim, eu faço uma leitura naquela área remota me baseando em experiências passadas. E essas experiências passadas, elas não necessariamente vão estar exatamente igual. Você vê até que, por exemplo, eu posso ir na praia de Copacabana num dia e está tranquilo, e daqui a 5 dias está completamente diferente. Então, a minha leitura ela tem que avaliar as situações naquele dia, vento, corrente, temperatura da água, tamanho da onda. Então, assim, e são muitas variáveis, né? Isso quer dizer que você pode morrer afogado, você, Davi Spillman, que surfa, que conhece a Praia da Macumba, você pode morrer afogado num rio. Já passei vários sufocos. Então, assim, a gente na Sobrasa, pessoal, entrar no site lá da Sobrasa, eu estou aqui com o Mobimar, mas eu vou fazer propaganda, né? Meu coração está dividido. Tem lá a avaliação de risco, você pode fazer a sua avaliação de risco individual do seu risco de afogamento, né? Isso é muito legal. E aí, assim, tô numa trilha, tô andando, vi uma cachoeira muito legal. O que é que eu faço para poder entrar nela com segurança? Eu jogo uma pedra? Primeiro é você não ser a pedra, né? Que vai Por afundar favor. em cachoeiras, dependendo, se você vai apenas se banhar, é uma coisa. Se você vai escalar a cachoeira, é uma coisa diferente, né? Vamos falar que você está numa trilha e chegou a uma cachoeira. Né? Então, a cachoeira ela guarda alguns perigos, né? Alguns riscos. E essa leitura é muito importante. Primeiro, ela normalmente tem correnteza. Não é um rio lento, não é um lago, não é uma represa. Ela normalmente tem correnteza. Tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda normalmente, o leito de cachoeiras e rios, ele afunda muito rapidamente, muito parecido com uma praia que a gente chama de praia de tombo. Né? Ela tem uma inclinação muito grande. Então, eu estou confortável até o joelho e eu dou mais um passo e eu já venho no peito ou na barriga. E a gente sabe que se você tiver numa cachoeira ou num rio e tiver com a correnteza mais ou menos no nível do joelho, qualquer pressão que você tem ali, você normalmente tolera aquilo ali, mesmo que a pressão seja muito grande, quer dizer, a pressão usual de uma cachoeira ou de um rio, né? Então você tolera. Acima do joelho, se você entrou e está com a água acima do joelho, na cintura, aquilo ali já pode ter uma correnteza que te arrasta imediatamente. E quando te arrasta, aquilo pode te jogar, aquilo tem uma tendência de te jogar no meio do rio. Então, na hora que te joga no meio do rio, já não dá para você pisar. E a correnteza é muito grande. A primeira tendência que a gente tem é querer nadar contra. Né? E no rio a gente nunca nada nem contra e nem transversal. A gente sempre traça uma linha oblíqua para a margem. Então, se eu vou nadar, se eu tenho um rio, por exemplo, aqui, eu me afoguei aqui e a corrente é aqui, eu não vou nadar para cá, que eu gasto muito mais energia. Eu vou nadar assim. Mesmo que isso vá me arrastando, eu estou nadando assim. Ou eu posso apenas, como a gente falou, né, boiar, flutuar, pé na frente, se eu encontrar algum obstáculo e ficar preso, eu fico preso pelo pé e não pela cabeça. Né? E aí eu uso o braço para palmear e ir. Então, assim, cachoeira, rio forte,
a gente sempre recomenda não entrar acima do joelho. E se for entrar acima do joelho, entrar com muita calma, com muito cuidado, e sempre que possível com um colete salva-vidas, né? Então, se algo acontecer, você pelo menos está com uma certa proteção que não vai afundar. Mergulhar de cabeça numa cachoeira é sempre um risco. Às vezes a cachoeira, como no mar, às vezes a cachoeira é muito transparente e você não consegue avaliar direito a profundidade. Tá? Então você mergulha num lugar que é muito raso e acaba tendo um TRM. Né? E a outra questão que é mais frequente do TRM ainda, são em águas escuras. Você imagina que a cachoeira seja funda e dá um mergulho e, na realidade, está numa 15 centímetros de água. Né? Então, existe esse perigo. Além disso, existe um outro risco, que é a questão das enxurradas, da cabeça d'água. Né? E cachoeira é um local que acontece isso. Então, assim, eu tenho que estar sempre atento. No local onde eu estou pode estar fazendo sol, está tudo aberto. Mas se a montanha que nutre essa água toda para a cachoeira exista nuvem, ou relâmpago, trovão, ou alguma nuvem negra, você pode presumir que ali esteja chovendo e que o volume de água pode aumentar subitamente. E é muito súbito. 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, aquele volume pode aumentar 50, 80, 1 metro, até um pouco mais. E isso, para quem está com o joelho ali, de repente te arrasta. Ou te pega numa situação no meio da cachoeira. Né? Então, tem alguns sinais que você pode, e tem que ficar muito atento, claro. A cachoeira já tem um barulho, né? Aquele barulho o tempo todo. No caso de um barulho aumentar, a água escurecer, ou você começar a perceber detritos vindo dentro d'água, cai fora, porque esse momento é quando a cabeça d'água está vindo. E a gente tem vários filmes, né? Vários filmes, vídeos na internet sobre cabeça d'água. E isso, para quem está em área remota, é muito comum, né? Porque todos nós acabamos procurando que no final da nossa trilha, no final da nossa expedição, ou no final da nossa aventura, a gente vai acabar numa cachoeira para aproveitar e tudo mais. Então, e aquilo ali deu algum problema, para sair daquela situação é muito complicado, né? Você tem que fazer todo o caminho de volta pensando em carregar alguém, em atender alguém ali sem muito material. Isso a gente vai conversar um pouco, né? Isso. E como é que fica a questão das crianças? Porque a gente não costuma ver muita criança em trilha, mas elas estão aumentando, né? E a gente sabe como que a criança ela é uma das nossas principais alvos de prevenção, né? Como é que fica a criança em área remota? Como é que você enxerga isso? Se tem alguma estatística que fala de criança fora, em rio, cachoeira e cascata, fora das piscinas, por exemplo? A gente tem que ter a ideia de que a gente existe, quando a gente faz prevenção, a gente faz prevenção direta e indireta. Né? Prevenção direta é essa que eu estou dando para você. A dica, olha, avalie o risco na praia é esse, assim, você vai olhar isso, avalie o comportamento de risco. E tem a prevenção indireta, que significa que eu tenho que dar essa informação para alguém que está conta de outra pessoa. Né? E aí, às vezes, complica um pouco, porque eu tenho que passar para você a informação, você tem que acreditar nessa informação, e aí, acreditando e tendo o conteúdo dessa informação, você, então, tem que ter maneiras estratégicas de passar isso para a sua criança, o que nem sempre também é muito fácil. Então, a prevenção indireta, que é essa, é a mais difícil que tem. Né? Você tem que impactar 2 pessoas ao invés de uma. Criança não é confiável, porque ela não consegue, se o adulto tem dificuldade, e a gente sabe que o adulto tem dificuldade de avaliar risco e avaliar sua própria competência aquática, você imagina uma criança que olha para um rio que está tranquilo e acha que é a piscina de casa, que é a piscina do clube. Quer dizer, aquilo pega a experiência, pouca experiência que ele tem no passado, e vai utilizar aquilo ali.
né? Se você não está de olho o tempo todo na criança, acaba que você é 2, 3 minutos que você bobeou, a criança foi. Né? E isso é muito comum de poder acontecer. Não é muito comum de acontecer. Por que não acontece tanto? Porque é difícil você ver as pessoas levarem crianças muito pequenas para uma trilha que é exaustiva, que é difícil. Então, não é uma coisa comum. Mas pode acontecer, né? Tem pais aí, aventureiros, que gostam de levar as crianças. Não sou Aí, contra isso, Diego. é muito legal. Hã? O Diogo sempre leva a filha dele nas costas. Eu acho que é muito legal. Agora, tendo a ideia de que ela não tem a experiência que você tem. Então, ela vai botar a mão num galho que tem algum bicho, que assim, ela não tem a experiência de descer uma pedra, de descer uma cachoeira, de descer. Tudo isso ela está aprendendo. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção de você não esperar dela a experiência que você já adquiriu. Ela não tem. Então, assim, existe uma necessidade muito grande de prevenção indireta que demanda uma supervisão muito junto. Acho que o Diogo gostou, né? Né, que eu chamo o Diogo de Diego, e ele sabe disso. Então, e assim, uma coisa que eu fico bastante preocupada com a questão das crianças é a questão de um braço de distância, né? Porque, às vezes, o pai fala assim, não, mas ele sabe nadar. Não, ele nada direitinho lá em casa, pode deixar ele. Eu tive uma experiência, eu estava em Bonaire, a gente estava no rabo do furacão, e todo mundo mandando todo mundo sair, e umas criancinhas holandesas, assim, umas gracinhas, uns bonitinhos, uns menininhos, uma super capacidade, mas assim, eu não estava dando conta, e naquela época eu estava nadando bastante, estava nadando 2, 3 mil no mar, eu não estava dando conta de vencer a correnteza. E aí eu vi assim o pai deixar simplesmente, não, eles nadam, pode ficar tranquila. E eu não sabia se eu saía do pier para não ficar ali dando palco, ou se eu saía de uma vez e falava assim, ó, faz de conta que não está acontecendo, entendeu? Porque eu entrei em pânico, porque assim, se um adulto que está nadando bastante não vence uma correnteza, imagina uma criança pré-furacão, né? E é esse o discurso do pai, né? Não, ele já nada, pode ficar tranquilo. Então, nadar num ambiente controlado é uma coisa. Nadar num ambiente que você não conhece é outra, né? Com certeza. E a Ju e o Sasha estão perguntando o que é que você levaria num kit de áreas remotas como prevenção de afogamento? O que é que você usaria de mais útil? Prevenção é uma coisa, né? Bom, salvamento, né? Prevenção é uma coisa, salvamento é outra, mitigação, primeiro socorro seria outro, né? Se eu fosse para uma área aquática, eu vou dar um mergulho, eu vou fazer uma aventura na água, alguma coisa assim, eu levaria uma boia que a gente chama de um rescue tube inflável. Ele dobra, ele é bem dobrável, pequenininho, você desdobra, enche ele na coisa e deixa contigo. Então, se você vai mergulhar, você não quer apresentar o seu cachorro, tá? Meu Deus, é a vizinhança toda, gente. Me perdoe, mas não consigo. Isso está tudo fechado, viu? Desculpa. Mas então, eu levaria como material de segurança, eu levaria um rescue tube inflável, tá? Porque é fácil de usar. Você pode levar também, que é bem prático, é uma boia de natação, com uns torpedos, umas boias pequenas agora, em formato, um shape de salsicha, que é muito legal também, você esvazia, enche, você pode amarrar no cinto. Eu vou mergulhar, por exemplo, eu posso ter um mal súbito, eu posso ter um mal-estar, eu posso precisar salvar alguém. Então, eu acho que é um material super, super que não atrapalha, né, para mergulho, etc. Se você está num barco, é muito legal você ter um material que você possa inflar e jogar e trazer alguém. Então, é muito legal como material de resgate, né? Como material de primeiros socorros, eu sugiro, que eu acho que todos que estão nos escutando já estão levando, uma pocket mask, luva de procedimento, acabou. E o conhecimento de saber o que fazer e como fazer. Não levaria mais nada, até porque o que acontece muito comumente com a gente se equipa por uma expedição ou por alguma aventura hoje eu levo tudo, amanhã eu levo tudo, no terceiro dia eu levo tudo, no quarto dia, não, mas
deixa isso aqui de lado, não está usando. No quinto dia, no sexto, no 10º dia, você não está levando mais nada. Então, assim, é muito importante você levar um mínimo possível que te garanta que vai sempre estar ali, porque a possibilidade de você usar é pequena. Mas quando você for usar, ele tem que estar lá e tem que estar utilizável. Por exemplo, a gente sempre, quando chegava no plantão da emergência, no plantão na praia, para trabalhar na praia, eu sempre checava. O laringoscópio está funcionando? Tem pilha? O desfibrilador está carregado? Isso tudo por quê? Porque na hora que você for precisar, ele tem que estar funcionando. Então é a mesma coisa. Quer dizer, tudo isso é preparação. Né? É toda aquela listagem que você pensa, passa na cabeça ou bota no papel, o que pode acontecer e do que é essencial. Eu não vou levar uma maca, né, para transporte para um lugar desse, porque aquilo ali vai ficar pesado e acaba que num determinado momento eu não levo mais. Mas eu tenho que levar o básico. Né? Então, assim, e falando um pouco sobre essa questão do nadar evita o afogamento, eu acho que é importante o conceito de que se você não sabe nadar, se você nada, então nível de competência 5, ou seja, nível de risco 5, competência 1, ou seja, eu sou um prego dentro da água, a possibilidade de afogamento acontecer se você entrar na água é alta. Mas essa pessoa que não nada, ela raramente entra dentro da água. Então, ela raramente está exposta ao risco. E aí você pega no outro lado da moeda, ou no outro lado da matriz de risco, e vê aquele camarada que é nível 5. O cara ele nada muito bem, os 4 nados, ele sabe resgatar, ele tem competência aquática nível 5. Mas esse camarada, como ele conseguiu chegar à competência aquática número 5? Se expondo várias vezes ao risco de afogamento, aprendendo, apanhando, errando. Né? Então, ele tem um risco, pode ser menor, mas ele tem um risco maior porque está mais tempo exposto. Então, assim, se a minha aventura, a minha aventura é ir para um lugar aquático, eu estou me expondo muito mais. Se a minha aventura é ir para uma trilha e, eventualmente, ter um banho na cachoeira, é uma coisa. Mas se a minha aventura é no mar, mergulhando, ou surfando, o risco é muito diferente. Então, talvez eu tenha que ter pensar em mais equipamentos, em mais possibilidades se acontecer alguma coisa. E mais treinamento também, né? Principalmente a gente que é da área da saúde. O Dr. Roberto Bisaco, que é da Aquática do Corinthians, está perguntando se tem diferença em afogamento em água limpa ou barrenta. E ele está pensando nesses últimos desastres que teve liberação de lama. Tem sim. Então, o que acontece assim, a gente tem 3 grupos de água. Né? A gente tem a água com colonização 10A6, menor do que 10A6, que é uma água considerada limpa. Quando a gente fala que o número de coliformes fecais está abaixo de 10A6, significa que ela é utilizável, é permitida ao banho. A gente tem uma colonização de 10A6 a 10A20, que é uma água intermediária, ela está colonizada. Né? Eu não vou nem falar do material suspenso, vou falar primeiro da colonização bacteriana, desculpa, nem bacteriana, colonização, a possibilidade de estar contaminada ou estar carreando inóculos. Sim, micro-organismos potencialmente patogênicos numa quantidade suficiente para causar doença. Isso. Então, nós temos abaixo de 10A6, qualquer água que eu aspiro, se eu não sou imunocomprometido, eu lido bem com isso. Eu absorvo aquilo ali, troco, excreto pela urina, acabou. De 10A6 a 10A20, se eu for imunocomprometido, eu preciso tomar antibiótico, porque aquilo ali é potencialmente infectante para mim, contaminante, e é possível que me dê uma pneumonia. Se eu tenho acima de 10A20, aquilo ali tem um potencial de pneumonia muito alto, porque é uma água cocô, né? E tem
todo tipo de bactéria, Pseudomonas, E. coli, e aquilo ali. E a própria lesão provocada pela água, ou seja, o trauma provocado pela água, que destruiu o surfactante, que inativou uma parte das células de defesa, aquilo permite uma porta de entrada. Então, eu permiti uma porta de entrada e tem uma bactéria. Então, aquilo ali tem um potencial e eu faço antibiótico direto. A partícula, né, que está presente dentro da água, ela também tem importância. Eu me afoguei num tonel de óleo. Eu vou ter todos os comprometimentos da aspiração por óleo. Eu me afoguei num tonel, numa água super salgada. Então, eu vou ter a lesão pelo sal. E assim vai. Então, uma água barrenta, por exemplo, se ela for areia, eu vou aspirar um pouco de areia. E isso aí vai levar uma condição de dificuldade do clearance dessa areia, né? Como é que eu vou botar essa areia para fora? Quer dizer, que clearance pulmonar eu tenho para botar essa areia? Eu tenho para botar secreção. Mas e areia? Ou partícula estranha, né? Então, às vezes, dependendo da natureza do afogamento, eu preciso realmente fazer uma broncoscopia e limpar um pouco mais, aspirar um pouco mais. A outra coisa que é importante também a gente entender dentro da pneumonia, ela é muito comum acontecer quando o doente tem necessidade de assistência ventilatória por mecânica, ela é muito comum que aconteça não pela água que foi aspirada, e sim pelo comprometimento da pneumonia pós-ventilação mecânica, né? E isso acontece depois de 72 horas, mais ou menos. Então, o germe que vai infectar esse pulmão seria um germe comum, né? O patógeno comum na tua terapia intensiva. Uma dica muito legal é o seguinte, o que a gente não faz muito, mas que deveria fazer pegou o paciente, acabou de botar ele em terapia intensiva, coliculturas. Colicultura pulmonar, colicultura de conteúdo estomacal. O conteúdo estomacal pode te dizer mais ou menos o que você tem pela frente para enfrentar. Ou seja, porque a pessoa no processo de afogamento, ela aspira pouco, mas ela engole muito, né? Quanto mais ela luta, mais ela engole. Então, é muito comum que ela tenha o estômago cheio de água, né? Além de comida, claro, mas aquela água. E aquela água é como se fosse o ouro da sua microbiologia, porque você tem exatamente o que foi aspirado ali. Tá? Se não foi inocentado pelo ácido estomacal. Mas, normalmente, é interessante coletar aquilo ali, porque você tem uma ideia do germe, né? Ou da bactéria, ou do micro-organismo, e tem algas, né, que infectam também, não é só bactéria, né? Tem vírus também. E costuma dar umas pneumonias feias. Eu me lembro de um afogado que eu atendi na terapia intensiva, que ele era um afogado de cabeça d'água. E ele veio num grau 6, muito grave, não melhorava, mas aí a gente acabou decidindo por uma broncoscopia e eu tirei pedra da traqueia dele. Sim, tinha pedrinhas, tinha barro, vinha barro puro de dentro da traqueia. Quer dizer, obviamente que era um pulmão muito mais difícil de recuperar, um paciente muito mais difícil de recuperar, e uma hipóxia muito mais grave, né? Claro. E isso em terapia intensiva deixa a gente muito angustiada. Mas isso não é comum, porque a maioria dos afogamentos não tem nenhum detrito. É pura água mesmo, né? Mas pode acontecer dependendo do ambiente em que a pessoa se afogou. Ela pode afogar. Você não limpa a areia. Pô, na praia é muito difícil o cara aspirar areia, sabe? Mas uma situação como essa pode aspirar areia, alga, sujeira, né? E que vier, né? E na questão da prevenção ainda, quando a gente está no ambiente de área remota, uma coisa que eu sempre converso com o nosso pessoal aí da Bimar, tudo, e que eu sempre falo quando a gente está tentando dar uma aula, é você tentar se inteirar do local onde você vai. Porque uma lagoa bonitinha e tranquila, ela pode não ser uma lagoa bonitinha e tranquila. Então, o que a gente pode ter de comportamento nesses lugares? Perguntar para os nativos, perguntar para quem está ali, como é que é isso?
Isso assim, isso não é uma coisa muito simples, né? Porque a gente tem que pesquisar muito para entender o local que a gente vai. Eu acho que o nativo sempre tem uma ideia muito melhor do que a gente, com Uhum, certeza, né? Agora, tem algumas coisas que você pode se preparar. Você tem uma. Ah, eu vou para um determinado local, eu tenho que conhecer qual a profundidade do local, a água é clara, qual é o nível de correnteza que tem naquele local, que tipo de esporte eu estou fazendo, né? Porque vai para praticar um esporte. Então, assim, eu acho sempre que toda a preparação, né, que você possa investir em conhecimento do local que você vai, né, é muito importante para você evitar que aconteça um afogamento. Porque, assim, às vezes, o investimento é grande. Né? Você lida assim, informações diversas, elas não dizem muita coisa, mas, por uhum. exemplo, perguntar quem já foi também é muito interessante. Então, tem vários investimentos de preparação que são muito importantes antes de você entrar numa aventura desse tipo. Aham. E aí outra coisa que o pessoal mandou pergunta aqui antes. E aí, tem congestão por causa de entrar na água depois que comeu? Como é que é isso? Como é que é essa história de da gente se afogar depois de ter comido muito? Minha avó tinha razão, não era para entrar? É, a avó da gente sempre tem razão. Eu também Tá? acho. Isso é um princípio. A avó e mãe têm sempre razão. Né? Mesmo que elas estejam erradas, é sábio dizer que elas têm razão. A congestão, quer dizer, congestão, ela é real. Né? Você vê assim, eu vou dar um exemplo. Você comer muito antes de nadar provoca afogamento? Não, não provoca afogamento, a não ser que você tenha um mal súbito. Então, eu tenho uma coronariopatia, né? E essa coronariopatia me dá um débito ali, eu tenho uma redução de 30%, 40%, 50%. E eu comi muito, e aí fui fazer um exercício. Então é natural que eu, ao fazer o exercício, eu possa ter um mau fluxo, ou seja, eu estou precisando de sangue para fazer a digestão e a minha PA pode cair, meu débito cardíaco pode cair, isso pode acontecer, mas isso necessita de uma doença, de uma comorbidade. Tá? Existe uma outra situação que é qualquer água com uma diferença de temperatura de 5 graus pode provocar uma bradiarritmia, uma síndrome vasovagal. E eu entrar subitamente na água, eu posso ter um mal-estar. Eu estou na água, tenho um mal-estar, estou com uma lâmina de água desse tamanho, eu caí, afoguei e morri. Né? Então, existe essa situação que é raro, mas pode acontecer. Tá? E existe uma outra situação que você está numa situação, você comeu, você está numa situação onde, de repente, você olha e se vê com a necessidade de usar toda a sua competência aquática. E essa competência está reduzida por essa condição de digestão. Ou seja, eu estou com a barriga cheia, eu não vou nadar tão bem quanto como com a barriga vazia. Né? Então, assim, o atleta, por exemplo, ele não come uma feijoada antes de participar de uma prova de natação. Né? A alimentação é leve. Por quê? Porque isso pesa realmente. Né? Dá enjoo, dá mal-estar. O próprio exercício físico pode provocar esse mal-estar. Então, e essas são as condições que estão relacionadas a essa, digamos assim, essa questão de congestão, né? Provocando o afogamento. Uhum. Tá. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, foi uma discussão que a gente teve esses dias no nosso grupo da Bimar, sobre edema pulmonar de imersão. Então, aquele edema pulmonar que o cara desenvolve no meio de uma prova de natação, por exemplo. Isso eu também não conheço. Tá? Isso aí é Ah, uma. não, desculpa aí, é do mergulho isso. Ah? É do mergulho. É Não, uma, é não, uma entidade que. mas tem também, na natação também. Eu acabei de avaliar um trabalho agora do professor lá de São Paulo,
que ele colocava essa teoria para mal súbito em nadadores sob estresse, ou seja, maratonas aquáticas e tudo. Eu não conheço. E tem descrição, tem várias propostas de mecanismos fisiopatológicos, mas a gente não sabe exatamente o que acontece, né? Por exemplo, pode isso estar relacionado com um QT longo? O cara faz uma bradiarritmia, ele está no exercício, faz um edema pulmonar, né? Porque a contração não está acompanhando a necessidade de débito, e ele faz um edema agudo de pulmão. Pode ser, pode ser. Então, assim, no mergulho, e a gente tem uma coisa assim que eu faço uma relação muito grande, e acho que quem já trabalhou no CTI sabe o que eu estou falando, e eu não vi descrito em nenhum lugar, mas é experiência. Quando você tinha um bexigoma e passava uma sonda vesical, eu nunca esvaziava ele direto. Eu sempre esvaziava ele devagar, diminuía a pressão da bexiga gradativamente. Por quê? Você imagina uma mucosa, está sob estresse, pressão, e você passa uma sonda vesical e esvazia. O que vai acontecer? Hiperemia, sangramento. Né? Isso acontecia sempre que a gente errava, acontecia isso. E quando a gente começou a esvaziar devagar, não acontece. No afogamento, no pulmão, no mergulho, no pulmão de imersão, eu imagino que seja muito parecido. Se eu fiz uma apneia com volume muito cheio, com um pulmão muito cheio, eu imagino também que possa acontecer algo assim. No momento em que eu vou descendo, há uma pressão muito grande. Se eu sou um mergulhador, que eu vou mergulhar 20 metros, 30 metros, que eu estou tentando bater um recorde de apneia, isso acontece na apneia, pode acontecer na apneia, na apneia de mergulhador com profundidade. Eu imagino assim, você imagina ele subindo e aquele pulmão se expandindo, né, perdendo aquela pressão. Daquilo ali, para mim, é a melhor explicação desse edema agudo de pulmão. Mas, cara, pode ser um misto dessas coisas todas. Ele faz uma bradiarritmia, faz um baixo débito de VE, faz um edema agudo de pulmão, ou essa... A gente, na realidade, não sabe. Existem algumas explicações, mas talvez você tenha lido muito mais do que eu sobre isso, né? E possa até... eu estou tentando descobrir um pouquinho de Lambda Squeeze. Eu tenho uma tomografia de Lambda Squeeze comigo, mas na verdade, assim, você não pode provocar um Lambda Squeeze, não tem nada de ético nisso. E geralmente, quando esse pessoal está tentando bater recorde, fazer essas coisas, é em área remota. Ou seja, na melhor das hipóteses, eles têm oxigênio, um tubo, e daí vai transportar. Eles não têm uma tomografia disponível, ou uma ressonância, ou um PET, ou alguma coisa assim, que pudesse nos dar informações fisiológicas para ajudar, né? O diagnóstico diferencial, né? Porque eu tenho que monitorar ele, eu tenho que medir a pressão da artéria pulmonar, eu tenho que fazer algumas coisas, ou pelo menos um ecocardiograma, que pudesse me dar, para eu poder fazer um diagnóstico diferencial. Em realidade, a gente sabe que acontece, mas, na meu... Desculpa, travou aqui porque meu fone descarregou. Tá aí? Você tá travado. Ah, então tá bom, melhorou. Estou aqui. Gente, desculpa, o fone descarregou e travou a tela. E aí, assim, também você não pode sair provocando esse edema para poder fazer todas essas medidas. E são medidas que eu acho que elas mudam muito rapidamente, né, nesse momento. E aí, como eu sempre acompanho essas provas à distância, a gente fez a live com a Carol semana passada, a gente sempre fica bastante preocupado com a segurança do atleta por conta disso. E a gente também, até perguntei para ela justamente isso, como é que é essa história da gente fazer apneia em área remota e tudo mais? Por quê? Porque é o tipo da coisa que tem uma chance muito grande de evoluir para um afogamento. E aí a gente não conseguiu recuperar. Eu acho que assim, sempre que você faz uma prova dessa, que você leva um atleta ao limite dele, numa área onde você não tem assistência, boa assistência, eu acho complicado. Mas para esses casos, eu acho que você tem que ir preparada para intubação, ventilação mecânica com pressão positiva. Sim. Essa seria o meu
material ouro para uma situação como essa. Pensar que eu vou ter que ventilar ele com pressão positiva durante algum tempo. Inicialmente, né? Muito rapidamente, na verdade. Né? Inicialmente, muito rapidamente, e eu acho que quanto antes você conseguir equilibrar essa pressão, por acreditar que a fisiopatologia seja essa, no meu entender, você botou PIP nessa ventilação mecânica aí, você estabilizou. E é possível até que em poucos minutos, depois de entubar e tal, você tem uma ventilação, uma saturação sensacional. Entendeu? Sabendo que não pode tirar, que você vai ter que fazer esse desmame devagar. E vai ter que sair dessa área remota, né? Quer dizer, não é nada simples, né? Não é nada simples. Não. Eu já tive a oportunidade de fazer segurança de atividades em áreas remotas, onde estava envolvido filmagem e produção de programa. E assim, era muito engraçado, né? Porque eles estavam lá fazendo de conta que estavam na área remota e, na verdade, eu tinha 3 leitos de UTI montado na retaguarda, porque eu sabia que se acontecesse alguma coisa, eu ia ter que manter eles e que se o tempo mudasse, porque a gente estava no meio do oceano, se o tempo mudasse, a gente ainda tinha chance. Eu fui preparada com 3 leitos de UTI para 24 horas suportar 3 pessoas. Então, isso é muito, muito difícil. O Marco Aurélio está dizendo que quase apagou numa caça submarina, isso sem perceber. Pois é. Isso porque você estava na caça, né, Marco? Imagina quem está tentando só num passeio. Você sabia o risco que estava... Eu perdi 3 amigos em caça submarina. Isso é lamentável, né? Eu perco... A gente perde um por mês. O que acontece que em caça submarina, e eu fui um caçador de submarino, né? Durante muitos anos eu fiz caça submarina e algumas coisas são muito importantes na caça submarina. Primeiro, você ir sempre com alguém. Você passar um sufoco, você tem alguém. O problema é que depois do 3º, 4º mergulho, isso nunca aconteceu diferente, cada um vai para um lado. Porque eu não quero ninguém me atrapalhando. Então, assim, achar que a gente vai mergulhar junto e ficar junto é uma utopia. Depois, a outra pegadinha de caça submarina é que você que faz caça submarina, que nunca apagou, acha que você sabe o limite de hiperventilar e que você não vai passar daquele limite de hiperventilação para não apagar. Só que esse limite não existe nenhum termostato, nenhum indicando isso. Então, quando apagar, apagou. Né? Não sei se vale a pena a gente falar do mecanismo de apagamento. Né? Existem duas teorias. Tem uma teoria antiga, né, que eu acho bem plausível, e tem uma outra teoria mais moderna também, que é muito interessante. E o apagamento ele acontece normalmente, pelas estatísticas que a gente tem, né, Lúcia? Não é no começo do mergulho, não é no meio do mergulho, é no final do mergulho e, principalmente, quando tem um peixe na ponta da linha. Ou seja, um peixe na ponta da linha e quando tem um companheiro que já pegou um peixe maior do que o teu. Também acontece. Porque você vai além do que você deveria. Isso é muito comum. São situações que a gente identifica como as situações que acontecem. Né? Se você achar interessante, eu falo dos 2 mecanismos, senão vamos em frente. Eu acho um pouco... acho que podemos falar, a gente está praticamente só em médicos aqui, e o Marco Aurélio disse que é só ver a primeira garopa que pronto, acabou qualquer tipo de juízo. Eu acho que uma regra essencial para a água... A garopa e as garotas. Essas tiram o juízo da gente completamente. Então, uma coisa que eu acho muito importante em qualquer atividade aquática, na verdade, é você nunca fazer sozinho, né? Assim, essa história de você ir sozinho para a água... quando a gente estava... a gente teve um exemplo aqui, né, do Major Emanuel, tremendo surfista, ele surfa bem, é um resgatista, tem a melhor competência aquática, só entra na água sem comer muito, estava saindo da água, já tinha terminado o surf dele, estava saindo da água, quando ele desceu da prancha, passou um jet ski do lado, fez uma marola, a prancha veio, bateu na cabeça dele e ele apagou.
Não sei se você sabia disso. Ele fez ele fez um 3-4, dormiu uns dias comigo na UTI. Sabia, não? Ele foi a única pessoa que eu fiz VNI em afogamento, porque ele foi o cara mais disciplinado do mundo. Ele ficou com a máscara certinho, sem comer, sem beber, bonitão lá. Ele fazia assim só. Beleza. Escrevia e tudo bem. Ficou 24 horas na VNI e daí ele conseguiu recuperar, mas porque é uma pessoa excepcional e porque é uma figura excepcional, né? Em disciplina e tudo mais. Mas que eu achei... E assim, mas ele estava sozinho. Por quê? Porque o companheiro dele já tinha saído e ele estava saindo. Mas é muito difícil, Lucinha. É muito difícil. Eu mergulhei com meus 2 irmãos, nós mergulhamos a vida inteira. Nós começamos a mergulhar com espeto de churrasco quando a gente tinha 12 anos, no Forte de Copacabana. A gente usava um espeto de churrasco e pegava as cocorocas, imprensava as cocorocas na parede, sabe? Esse foi o começo da caça submarina para a gente. Não há como, pelo menos eu digo assim, a gente mergulhava juntos, nos primeiros 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, depois cada um ia para um lado. Então, assim, o mergulho é uma coisa, mergulho de caça submarina é uma coisa solitária, entendeu? E isso representa risco, né? Claro. O Doc Castro aqui, o nosso Leandro lá, diz que não só atividade aquática, mas idealmente atividade de aventura, em geral, deve ser feita em duplas, escaladas, trilhas. E o Valtecir está rindo, até não querer mais o espeto de churrasco seu. Mas ainda assim... Lucinha, a gente vai ficando velho e vai ficando cheio de histórias, né, cara? Esse é o problema. Mas a gente vai ficando cheio de histórias, mas ficando um pouco mais cauteloso também, né? Eu digo assim, eu sempre recomendo, principalmente... Quando você está falando de mergulho, de caça submarina, é um outro perfil, obviamente. Mas quando a gente está recomendando para o nosso paciente no consultório, para quem você está orientando, eu sempre recomendo, olha, atividade aquática, não vai sozinho. Você vai para a água, vai com alguém, porque você não sabe o que vai acontecer. Até porque a gente sabe que a maior parte dos eventos aquáticos que a gente conhece, por exemplo, no mergulho, a maior causa, todo mundo fica, doença descompressiva, não sei o quê, mas a maior causa de morte no mergulho ainda é a maior causa de morte no mundo, o evento cardíaco, né? A doença aterosclerótica, o infarto. Então, claro. E a mesma coisa se refere à água. Então, assim, é muito comum que a gente tenha afogamento secundário por conta dessas doenças que são as mais prevalentes na natureza humana, né? Na faixa etária de quem está fazendo, né? Porque quando o cara começa a mergulhar, ele tem um pouco mais de dinheiro, ele consegue comprar equipamento, ele está... É isso que acontece mesmo. Ele não mergulha com 20 e poucos anos, ele mergulha com 35, com 40, quando ele já está numa faixa onde a doença cardiovascular ela é mais frequente. E o mal súbito aconteceu dentro da água, você pode estar com um colete, né, de equilíbrio, mas se ele não tiver acionado, você morre, não tem jeito. Sim. Entendeu? E às vezes não dá aviso prévio, às vezes dá, às vezes não dá. Então, se você não tem alguém do lado olhando por você, foi. Eu acho que vale a pena a gente repetir, Davi, só um pouquinho, mas eu acho que é extremamente importante da gente falar, então, da nossa cadeia de sobrevivência, né? Da gente falar dos passos da cadeia de sobrevivência, porque isso sempre é útil e sempre vai salvar pelo menos uma vida, que é a do resgatista. A cadeia foi uma forma, há muitos anos, a gente começou a trabalhar numa cadeia que fosse uma orientação. Isso começou em 1999, tá? E essa cadeia a gente usava, mas não com o nome de cadeia, né? Mas orientação na educação. E aí, em 2014, nós executamos esse trabalho, que é a cadeia de sobrevivência do afogamento, que tem 5 anéis. Né? É uma forma lúdica e muito simples de você memorizar quais são as importantes ações e intervenções que você pode fazer em afogamento. Primeiro é a prevenção. E a prevenção num trabalho de praia, de guarda-vidas, é 99% das ações. Então, a maioria das ações são prevenção.
E a prevenção, ela varia no ambiente aquático, varia no esporte aquático, varia na atividade aquática, ela não é exatamente igual para tudo. Você falhou a prevenção, o anel seguinte é reconhecer o afogamento, porque é como na área médica. Se eu não reconheço a doença, se eu não faço um bom diagnóstico, eu não tenho como tomar uma atitude. Então, eu tenho que reconhecer que alguém vai se afogar ou está se afogando para, então, pedir para outra pessoa chamar o socorro 193. E aí, então, eu vou para o terceiro anel, que é ajudar. Qual é a ajuda que eu vou fazer? Primeiro é ajudar a entrar na água. Então, se eu tiver alguma forma de estar Oi, desculpa. Então, o terceiro anel é fornecer flutuação. Eu vou fornecer um flutuador para ele para parar o afogamento. Parei o afogamento e esse flutuador pode ser qualquer coisa. Espaguete, boia, bola, prancha, alguma coisa que flutue. Eu dei para ele e me protegi, não me aproximei, não fiquei perto para ele não me agarrar. Ele vai agarrar o flutuador. Flutuou, eu não tenho condições de tirar ele, porque vai me cansar e vai arriscar a gente, eu espero o 193 que eu mandei chamar, porque alguém está vindo para me ajudar. Não tem outro jeito, estou numa área remota, o ideal é você boiar, usar a flutuação, o flutuador, você e a vítima, e pensar direito qual é a melhor forma, mais econômica de esforço para eu sair dessa situação. Não gaste energia à toa, porque o que mata é gastar a energia à toa. Tá? Digamos que você tenha 10 minutos de natação e se você boiar, você pode ter 30, 1 hora, 2 horas. Mas se você gastar esses 10 minutos naquele momento, pode não ter mais nada. Tá? E aí o último anel são o suporte básico e o suporte avançado de vida. Que em geral, num dia de praia, num trabalho de serviço de salvamento, de guarda-vidas, ele perfaz apenas 0,1% das intervenções de guarda-vidas. É muito pouco. Então, é muito infrequente você ter que fazer a intervenção de primeiro socorro. E essa cadeia tem vídeos lá na internet, no site da Sobrasa, tem vários vídeos, tem manual, tem um curso de suporte básico de vida em afogamento, que é um curso que está gratuito agora até o final do mês, e é muito legal, com vídeos, com perguntas e respostas. É muito, muito legal que você tenha o conhecimento para você saber exatamente como prevenir e como fazer, ajudar, reconhecer, como fornecer flutuação, como resgatar da água e como prover o suporte básico de vida. Lembrando sempre, como você disse, né? O afogamento ele é silencioso, né? Ele não... Quem está gritando não está se afogando ainda, está em dificuldade, mas não está se afogando ainda. Mas quando ele perdeu essa energia, ele vai afogar de modo silencioso e rápido. Normalmente não tem grito. Normalmente não há grito. A pessoa que está se afogando, ela não grita. Ela não acena. Ela deveria acenar. Ela não é para ela gritar. Ela deveria acenar. Mas ela não acena. Ela não acena e nem grita, porque a primeira reação que a gente tem quando a gente percebe que está num sufoco é tentar sair do sufoco. Num determinado momento, quando você decide pedir para o socorro, gritar ou acenar, você já não tem mais força para isso. Então, é por isso que a gente chama de silencioso, porque o processo todo, praticamente, não há grito, não há aceno, é como se a pessoa estivesse do teu lado brincando e você não se toca que ela está se afogando. Isso. O Roberto Bisaco diz que o infográfico da Sobrasa dessa cadeia é ótimo. É mesmo, ficou lindo. O Marcelo Carvalho Soares disse: muitas vezes as pessoas tentam oferecer ajuda ou oferecer um objeto flutuante e acabam deixando para pedir ajuda de 193 muito tarde. É importante que as pessoas percebam o afogamento. É difícil, é isso que a gente está falando, né, Marcelo? A maioria das pessoas que morrem afogadas no Brasil tem 15 a 19 anos. Com 15 a 19 anos, eu não preciso de ninguém, eu sou um super-herói. Eu vou pedir ajuda para quem? Não peço ajuda.
Só vou pedir ajuda quando a coisa está no bagaço. E aí eu não consigo mais pedir ajuda. É isso aí. O Dr. Rangel, nosso querido médico da Marinha, diz que gostaria de perguntar ao mestre Davi, em época de Covid-19, como proceder com as ventilações de resgate. Só dizer que você tem 5 minutos. A gente tem uma recomendação. Eu vou te remeter à nossa recomendação, que a gente acabou de lançar tem uma semana, que fala sobre gestão da segurança aquática em tempos de Covid, quer dizer, o que o gestor de uma praia ou de uma piscina deve ter para abrir a sua área aquática com segurança. E nós tem 2 páginas apenas, e a segunda página é qual é o risco e as indicações de medidas de prevenção, de resgate, de primeiros socorros em tempos de Covid, dependendo da fase que você está passando. Qual é o risco de você fazer isso? A gente, em fase... E aí eu vou falar de fase... E tem que olhar no papel, tem que olhar nessa recomendação. Fase 1 e 2, o Brasil todo está na fase 1 e 2, o ideal é não fazer a ventilação, fazer só a compressão. Mesmo fazendo a compressão, o risco também é alto. Tá? Isso que a gente falou, acho que foi ontem a reunião, ontem que a gente teve uma grande reunião. Acho que vale a pena dar uma checada também no nosso webinar que a gente fez do Zoom, né? Só tá no YouTube, isso, 2 dias está no canal YouTube da Sobrasa. Foi bastante rico, né? A gente falou tanto que a gente até se perdeu no horário. Foi muito legal. Ó, o Valtecir colocou o link aí, Rangel, mas eu posso te mandar depois. Fique tranquilo. Bom, faltam 3 minutos para nossa live cair. Você sabe que eu, por mim, ficava aqui conversando mais 2h30, né? Porque a gente fala bastante. Só te agradecer, Davi, pela presença. Galera, se vocês quiserem entrar lá no @Sobrasa, estão convidados também, né? E você tem mais 1 minuto e 50 para se despedir. Eu queria dar um alô para vocês. Queria lembrar a vocês uma coisa muito importante. Eu estou sem surfar há 90 dias. Eu surfo quase todos os dias. Tá? E eu estou sem surfar não é porque eu vou para a praia e volto e posso me contaminar. Não, eu vou de bicicleta, eu não encontro ninguém, é tranquilo, não tem ninguém na água. É porque se eu sofrer algum trauma ou algum mal súbito surfando, eu posso precisar de uma ambulância, do APH, ser levado para o hospital e até precisar de um CTI ou uma intervenção cirúrgica. E os hospitais não estão prontos, não estão com demanda, com capacidade suficiente para esse atendimento. Então, assim, pensa em esporte de aventura, esporte traumático, dá uma segurada, vamos esperar essa coisa passar, vamos esperar ter mais vagas no CTI, que é o que a gente precisa, né? Antes de nos expor. Bicicleta, ciclismo, aventura, altura, tudo isso, cara, você não vai pegar Covid. Mas se você se machucar, vai ficar complicado para você e a tua vida pode ficar por um risco, por um fio, né? Porque você está indo para o pior local para ser atendido nesse momento. Muito obrigada, Davi. Uma boa noite dos namorados para você. E, galera, um beijo para todo mundo.